Saudações, minha gente, como é que vocês estão? Vamos conversar um pouco hoje sobre Revolução Industrial? Demorou? Então se liga, a Revolução Industrial é o nosso tema desta videoaula. Antes de começar a falar de Revolução Industrial, gente, eu quero fazer uma introdução. E a minha introdução é a seguinte: eu quero estabelecer um contexto de transformações para caracterizar a Revolução Industrial como uma parte importante desse contexto de transformações. Então vamos lá. A gente sabe, e se não sabe precisa estudar, precisa consultar, precisa ir atrás, mas a gente sabe que até o século XVIII a realidade da Europa era chamada de Antigo Regime. Quais eram as características fundamentais do Antigo Regime? O poder era, a política era o poder absolutista do rei, o Estado absolutista, a economia era mercantilista, ou seja, o capitalismo já era a base do desenvolvimento econômico, né, a busca do lucro, etc. Mas era um capitalismo na primeira fase do seu desenvolvimento, que é chamado de capitalismo comercial. E esse capitalismo comercial era basicamente o seguinte: a burguesia não tinha liberdade para fazer seus negócios, expandir-se à vontade. O Estado absolutista controlava a economia, definia as regras do funcionamento da economia, direcionava as atividades econômicas da burguesia através do mercantilismo, que era uma doutrina econômica que se voltava para acumulação de metais preciosos como principal regra da economia, chamada metalismo. Para isso tinha que ter balança comercial favorável, para isso o Estado fazia intervencionismo estatal, ou seja, direcionava os negócios da burguesia, fazia protecionismo alfandegário para não deixar produto importado entrar e levar embora o dinheiro, os metais preciosos do país, e ao mesmo tempo estimulava o comércio externo, especialmente explorando colônias para obter especiarias lucrativas, metais preciosos, recursos naturais e outras coisas que pudessem potencializar esse comércio externo das burguesias. Então, a burguesia não tinha liberdade, ela estava presa a uma teia em que a economia capitalista servia, obviamente, para o acúmulo de capital na mão da burguesia, mas servia para os interesses do Estado absolutista, fundamentalmente. Porque aí, quanto mais a burguesia expandisse o comércio externo, mais rica ela ficava, quanto mais rica a burguesia ficava, mais o rei absolutista cobrava impostos, e com mais impostos ele conseguia aumentar o seu poder, aumentar o peso do absolutismo e, ao mesmo tempo, defender os interesses da nobreza e do clero para não deixar essas camadas sociais tipicamente feudais serem suplantadas pela burguesia, serem ultrapassadas pela burguesia em termos de poder e importância social. Então o rei era uma espécie de nobre usando o capitalismo para juntar dinheiro, aumentar o poder para defender a nobreza e o clero. Tá certo? Então, quer dizer, o antigo regime tinha essa característica. Por isso, o que acontece? Quando a gente chega lá nos séculos 17 e 18, havia uma realidade nova se formando. E essa realidade nova vai chegar ao seu auge na parte final do século 18, quando ela vai ser chamada de a Era das Revoluções. Esse é um termo cunhado pelo historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele diz que no final do século XVIII a burguesia e o povo vão gerar uma era revolucionária em todos os campos da realidade na Europa e que vai se espalhar pelo mundo inteiro durante o século XIX. Então vamos entender como é que chega nessa era das revoluções. O primeiro elemento é o seguinte: desde o século XII a burguesia vinha se fortalecendo, se desenvolvendo, e o capitalismo vinha se formando e também se fortalecendo e se desenvolvendo. Opa, coloquei a seta no lugar errado, desculpa. Então esse processo de fortalecimento da burguesia, de desenvolvimento do capitalismo, de crescimento das cidades, de acumulação de capital na mão da burguesia, que é a camada empresarial de comerciantes, banqueiros, etc., isso vinha desde o século XII, e vai chegar numa situação no século XVIII em que a burguesia não vai mais aceitar as limitações que lhe eram impostas pelo mercantilismo. Ou seja, a burguesia não vai mais aceitar que
o rei controle a economia, que os impostos sejam altíssimos e direcionados para o fortalecimento do absolutismo e para a garantia de luxos e privilégios para o clero e para a nobreza e para a sustentação do poder e do status social dessas camadas tradicionais. A burguesia vai querer liberdade para fazer seus negócios, liberdade para diversificar a economia capitalista, liberdade para investir e acumular capital sem ser regulado, sem ser regulamentado, sem ser direcionado pelo rei, pelo Estado absolutista. Ora, nesse cenário então, o que a burguesia quer? Olha essa moto, que beleza. O que a burguesia quer é destruir o antigo regime. É destruir o poder absoluto do rei e o mercantilismo para criar uma nova realidade, uma nova sociedade. Essa nova realidade, essa nova sociedade tinha grande relação com o que já estava acontecendo, principalmente na Inglaterra e um pouco menos na França. Ou seja, na Inglaterra a gente já tinha, e na França também, mas em menor escala, um capitalismo diferente do resto da Europa, diferente de Portugal, diferente da Espanha, diferente da Holanda, diferente das cidades italianas, porque era um capitalismo industrialista. Então, as regiões da Europa capitalista, da Idade Moderna, do Antigo Regime, que tinham colônias lucrativas, que conseguiam explorar o comércio oriental de especiarias, que conseguiam obter metais preciosos e outros recursos fora da Europa para abastecer o seu comércio, focavam nisso e desenvolviam, portanto, um mercantilismo cada vez mais garantidor e fortalecedor do absolutismo e sustentador dos privilégios do clero da nobreza. Só que lá, na França também, apesar da França perdão, ter iniciado tarde o seu mercantilismo colonialista, e por isso a França desenvolveu também produção manufatureira, fabricação de produtos artesanais e manufaturados como base da sua economia, a França fazia o industrialismo de luxo, o industrialismo voltado muito mais para os mesmos elementos, né, de produtos caros e de luxo que o mercantilismo das especiarias coloniais e orientais era direcionado. A Inglaterra não. A Inglaterra era uma região que, por ter se unificado muito tarde, por ter formado o seu Estado Nacional muito tarde, a Inglaterra não conseguiu ter colônias lucrativas durante muito tempo. Então a Inglaterra não conseguiu desenvolver o mercantilismo clássico de especiarias, exploração de metais preciosos, de comércio externo colonialista. Então o que a economia inglesa fez? Os reis da Inglaterra, né, depois que a Inglaterra se unificou, além de tentar fazer guerra contra a Espanha e etc., para tomar colônias, para conseguir ter acesso a colônias lucrativas, isso vai demorar pra caramba para acontecer, e quando a Inglaterra consegue colônias lucrativas, nem são tantas colônias assim inicialmente, então a Inglaterra vai apostar num outro processo, que é o processo do industrialismo, ou seja, da produção de manufaturas e produtos artesanais, voltados também para exportação, né, tanto para abastecer o mercado interno quanto para exportação, mas voltados cada vez mais para ser a base do capitalismo inglês. Produção de ferramentas, tecidos, calçados, roupas, objetos de uso doméstico, equipamentos, armas, etc. Então o que acontece? A Inglaterra já tinha, mesmo durante o Antigo Regime, mesmo durante a era do absolutismo, já tinha um mercantilismo, né, um capitalismo comercial diferenciado, porque a base era o industrialismo. Ao mesmo tempo, então, a burguesia da Inglaterra vai se tornando cada vez mais poderosa e importante, porque na Inglaterra tinha um elemento importante, que era uma característica única da Inglaterra, que nós também já estudamos, que era a existência do parlamento e a impossibilidade de ter um absolutismo clássico na Inglaterra. Então, na Inglaterra, o absolutismo sempre foi meia boca. Eu lembro que na aula que eu dei sobre absolutismo inglês, eu falei assim, na Inglaterra o absolutismo era de fato, mas não de direito. Então, os reis da dinastia Tudor da Inglaterra conseguiram pôr em prática o absolutismo lá, manipulando o parlamento, direcionando o parlamento, ganhando o apoio do parlamento. Mas, oficialmente, né, na teoria, de acordo com a lei, de acordo com o direito,
os reis da Inglaterra não tinham o direito de serem absolutistas, por quê? Porque as decisões sobre cobrança de impostos e outras leis tinham que passar pela aprovação do parlamento e existia uma legislação, uma lei chamada Magna Carta, que proibia que na Inglaterra o rei fizesse qualquer coisa que quisesse. Então veja, na Inglaterra nós estamos juntando alguns elementos importantes. Enquanto no resto da Europa nós temos o mercantilismo e o absolutismo dominando a realidade econômica e política, e temos uma burguesia cada vez mais descontente, na Inglaterra nós temos uma coisa hashtag diferentona. Porque lá na Inglaterra nós temos um industrialismo na economia, ou seja, um mercantilismo bizarro, um mercantilismo que não é baseado simplesmente na exploração de colônias, mas é baseado na liberdade para a burguesia diversificar seus negócios, fabricando, comercializando para o mercado interno e exportando tudo quanto é tipo de produto industrial. Não industrial como nós entendemos hoje, né, de indústria mecânica, com máquinas, equipamentos, etc., mas industrial no sentido manufatureiro e artesanal do negócio. Então, minha gente, o que acontece? Quando na Inglaterra começa a ter um absolutismo absolutista de verdade, com a dinastia Stuart, lembram dos Stuart? Que vão assumir o poder depois que morre a Elizabeth I, a última e mais poderosa das rainhas Tudor, sem deixar herdeiros diretos? Pois é, os Stuart assumem o poder na Inglaterra e fazem um absolutismo realmente absolutista. E aí o que a burguesia, o parlamento e o povão inglês, defendendo as tradições da liberdade do povo inglês da Magna Carta, as tradições do direito da sociedade inglesa ter participação no poder através do parlamento limitando o poder do rei. O que essa sociedade inglesa, a burguesia e os trabalhadores vão fazer? Vão fazer revoluções, né? Vão fazer revoluções contra o absolutismo dos Stuart. E nós sabemos, se não sabemos, deveríamos saber também, que são duas revoluções. A Revolução Inglesa de 1640 a 1649, também chamada de Revolução Puritana, que vai transformar a Inglaterra temporariamente numa república. E mais tarde, quando os Stuart voltarem ao poder em 1660, em 1688 e 89 vai ter a Revolução Gloriosa, que vai transformar a Inglaterra numa monarquia constitucional através de uma nova lei, uma espécie de complemento da Magna Carta, que é a Bill of Rights, a Carta de Direitos, a Lei dos Direitos, que vai passar para a mão da sociedade através do parlamento o poder de criar leis. Então o rei na Inglaterra não vai mais poder criar lei, vai passar para o parlamento o poder de decidir sobre impostos, o rei não vai poder mais definir nada sobre impostos, vai passar para o parlamento o poder de comandar os exércitos e fazer declarações de guerra. Então quer dizer que os reis na Inglaterra deixam de ser absolutos e passam a ser simplesmente governantes, com poderes limitados pelas leis, pela Constituição, pelos direitos e liberdades da sociedade, impostos pelo parlamento. Impostos também pelas leis máximas, que são a Magna Carta e a Bill of Rights. E aí, minha gente, nesse cenário, o que é que rola? Rola então que a Inglaterra, desde o século XVII, por isso que eu coloquei o século XVII aqui, olha, no título do slide. Desde o século XVII na Inglaterra, a burguesia tinha duas coisas que nenhuma outra burguesia de nenhum outro país da Europa tinha. O que a burguesia inglesa tinha que ninguém tinha? Liberdade econômica e liberdade política. Olha aqui, liberalismo econômico e liberalismo político, ou seja, a burguesia na Inglaterra participava do governo, participava do poder do Estado através do parlamento que fazia as leis e limitava o poder do rei, e tinha liberdade econômica. Por quê? Porque a partir do momento que quem faz a lei é o parlamento, o rei não pode mais impor mercantilismo. Então a burguesia da Inglaterra passa a ter liberdade econômica para diversificar seus negócios, para desenvolver indústria, para investir em novas técnicas e para não pagar tanto imposto assim. A segunda coisa que a burguesia inglesa tinha e nenhuma outra burguesia da Europa tinha era poder. Poder político, por participar do parlamento e direcionar a atuação do governo dos reis na Inglaterra, e poder econômico, porque com essa liberdade de diversificar, variar e expandir seus negócios, a burguesia na Inglaterra conseguiu acumular capital, ou seja, acumular lucros crescentes cada vez maiores, que permitiram à Inglaterra dos séculos 17 e 18 se tornar a maior potência comercial e econômica da Europa, do capitalismo europeu. Então veja, já havia novidade rolando na Inglaterra. E durante o século XVIII, o que vai acontecer?
as burguesias do resto da Europa, que estão putas com o mercantilismo e o absolutismo, vão aprender com o exemplo inglês e vão desenvolver suas próprias ideias, que são chamadas de ideias iluministas, para criticar o antigo regime, criticar o absolutismo, criticar o mercantilismo e lutar pelo quê? Lutar para destruir o antigo regime e criar novas sociedades e novas formas de governo, novas formas de organização econômica baseadas no liberalismo político e no liberalismo econômico, que no resto da Europa vai chamar de iluminismo, que é o assunto que a gente vai discutir ainda. Então, veja bem, começam a acontecer revoltas no século XVIII usando o iluminismo como base, usando essas ideias anti-absolutistas, anti-mercantilistas, a favor da liberdade política, da liberdade econômica, a favor da igualdade perante a lei, para que a nobreza e o clero não tivessem mais privilégios, vantagens e poderes especiais, a ideia de valorizar a ciência e não a religião, tudo isso é o pensamento iluminista, que vai influenciar, estimular e inspirar. A primeira revolta que usou essas ideias foi a independência dos Estados Unidos, e a segunda grande revolta que usou essas ideias foi a Revolução Francesa. Então veja que nos séculos 17 e 18 nós temos mesmo o mundo virando de ponta cabeça. E esse mundo está virando de ponta cabeça por quê? Porque o antigo regime não vai mais conseguir se sustentar. O antigo regime não vai mais conseguir se manter. Os privilégios do clero e da nobreza, o domínio da religião sobre as mentalidades, o absolutismo na política, onde um rei tem poder total, absoluto, para controlar o Estado, as leis, o governo e a justiça. Isso não vai perdurar por muito tempo. Uma economia mercantilista em que a burguesia não tem liberdade, é empurrada, é obrigada a fazer o tipo de economia que interessa para o rei e não aquilo que interessa para a expansão do capitalismo e dos lucros da burguesia, isso vai acabar através de revoltas e através de um novo sistema econômico. Qual é o novo sistema econômico? O novo sistema econômico é o surgimento da indústria, né, gente? É o surgimento de mudanças de fundo na economia, ou seja, a revolução industrial, que é a invenção de máquinas mecânicas movidas a carvão e vapor, fábricas para organizar a produção, onde a produtividade do trabalho vai se expandir, então vai ser possível produzir muito mais em menos tempo, produzir melhor e mais rápido. Além da expansão da produtividade, a exploração do trabalhador vai aumentar, o custo de produção vai diminuir e o lucro da burguesia vai explodir de tanto que vai crescer. Então, com essas mudanças de fundo na economia, juntando com o iluminismo e revoluções, né, as revoluções inglesas do século XVII e as revoluções nos Estados Unidos e no resto da Europa no século XVIII, na França no século XVIII, nós vamos ter então o fim do antigo regime e o nascimento de uma nova sociedade, que é a nossa, né? A sociedade chamada de capitalismo contemporâneo ou capitalismo industrial a partir daqui. Tranquilo, minha gente? Então vamos para o próximo passo, né? O próximo passo é entender como é que a Revolução Industrial surgiu. E para entender como a Revolução Industrial surgiu, nós temos que entender a Inglaterra. Porque a fita é a seguinte: a Inglaterra é o berço de tudo isso, do ponto de vista econômico. Porque, repito, lá na Inglaterra a burguesia já tinha mais liberdade que em outros lugares, desde a época do absolutismo por causa do parlamento e da dinastia Tudor. Na Inglaterra a burguesia tinha poder e liberdade que em nenhum outro lugar do mundo a burguesia tinha. Tinha poder de fazer leis, tinha poder de direcionar o governo, tinha poder de definir política de impostos, tinha poder de direcionar a economia de acordo com seus interesses. Tinha liberdade para fazer negócios e liberdade para participar do poder através do parlamento. Então essa burguesia da Inglaterra que ficou poderosa, dominante na sociedade, na economia e no Estado, né, na política, na sociedade e na economia. A partir do século XVII, a partir de 1689, com a Revolução Gloriosa, essa burguesia da Inglaterra, que já era industrialista, percebe? Que já tinha uma história de experiência numa economia voltada para a produção industrial, mas manufatura, artesanal, mas produção, não só compra pronto na colônia e revende pronto para outro lugar. Na Inglaterra a burguesia era uma burguesia industrialista, produtora de riqueza.
Então junta tudo isso, claro que a Inglaterra é o primeiro lugar da Europa que a burguesia vai estar pronta para criar um novo sistema. E aí nós vamos ter que entender então qual é o percurso industrial e como é que a Inglaterra se torna pioneira neste processo. Acompanhe comigo então. A Inglaterra, como eu disse, já era o lugar da Europa que tinha uma produção voltada para a manufatura e para a produção artesanal. Aí vale a pena a gente fazer uma observação, que é a seguinte. O lance da produção artesanal tem a ver com um antigo modo de produção que era vigente desde a Idade Média. Então, na Inglaterra, em todos os lugares da Europa, o sistema de produção que predominava era o chamado sistema artesanal. Isso até o século XVII, tá bom? Então, a Inglaterra, como eu já disse, era o único país industrialista de todos os países do antigo regime. Junto com a França, mas a França eu já expliquei que é outro rolê. Só que a Inglaterra também era uma produção artesanal. Então isso gerava taxa de lucro, margem de lucro relativamente pequena para a burguesia e, portanto, também de cobrança de impostos e tudo mais. Então a Inglaterra até o século XVI, XVII não foi lá uma grande potência. Porque como é que funcionava o sistema artesanal? O sistema artesanal funcionava assim. A produção era feita manualmente, tinha o burguês artesanal, que era chamado de mestre artesão. Ele era dono da oficina onde era fabricada lá a roupa, o calçado, seja lá que tipo de mercadoria for o caso. E ele contratava outros artesãos que vinham com as suas ferramentas, mas que não tinham grana para montar suas próprias oficinas. Então tinha o burguês, que era o mestre artesão, os artesãos que trabalhavam direto ali, e os aprendizes, que eram jovens que não recebiam salário nenhum, só recebiam alimentação e um lugar para morar em troca de trabalharem nos serviços mais escrotos, de ficar limpando o chão, de preparar a bancada para o artesão trabalhar, de limpar as ferramentas, etc. E em troca disso tudo, o que ele recebia a aprendizagem do seu ofício, para ele se tornar um artesão no futuro. Então era uma maneira de garantir que essa tradição do trabalho artesanal passasse de geração em geração através dos aprendizes. Enfim. E de vez em quando a oficina recebia alguma encomenda muito grande de produtos, eles contratavam os jornaleiros, que eram trabalhadores sazonais, que às vezes estavam lá na oficina trabalhando, às vezes não. Eles eram contratados especificamente para fazer jornada de trabalho. Então eles trabalhavam por um dia de trabalho, eles eram assistentes dos artesãos. Como os artesãos controlavam a produção porque a qualidade do produto dependia da habilidade dele, a quantidade do produto dependia também da velocidade com que ele trabalhava. Então esse artesão ele tinha muito poder. O jornaleiro não, o jornaleiro era só um assistente, ele fazia as coisas mais fáceis ali, meio que preparando o produto para o artesão fazer a sua arte, o seu trabalho artesanal. Então, o jornaleiro recebia por dia de trabalho, mas não dava para pagar o artesão por dia de trabalho. Porque pensa, se eu sou um artesão e vou receber por dia de trabalho, significa que se eu produzir 10 produtos num dia, eu vou receber X reais. Vamos dizer que eu vou receber 100 reais. Se eu produzir 10 produtos, eu recebo 10 reais. Se eu produzir um produto, eu recebo... se eu produzir 10 produtos, eu recebo 100 reais. Se eu produzir um produto, eu recebo 100 reais também. Então, para que eu, como artesão, vou me esforçar ao máximo, aumentar a produtividade, dar o meu máximo para fazer o produto com a maior qualidade possível, se, independentemente do que eu fizer, eu vou ganhar igual? Então, o que os mestres artesãos tinham que fazer com os artesãos? Uma parte, pelo menos, do pagamento dos artesãos era por quantidade produzida, ou pelo reconhecimento da qualidade. Então, os artesãos mais experientes ganhavam mais, os menos experientes ganhavam menos, os mais produtivos, que produziam mais produtos, ganhavam mais, por produção. Então, quanto mais aumentava a produção, o burguês vendia mais e ganhava mais dinheiro. Mas ele também gastava mais dinheiro, porque ele tinha que pagar
a mais para o artesão, porque ele recebia uma parte do seu salário por produtividade. Então isso mantinha o tamanho do lucro da burguesia sempre limitado, porque crescia o ganho, mas crescia o gasto junto. Então a margem de lucro, que é a diferença entre o ganho de venda e o custo de produção, continuava sempre mais ou menos equilibrado. Então não dava para expandir o capitalismo assim, de gerar acumulação de capital e crescimento econômico fudido, porque tinha essa limitação pelo fato do trabalho ser manual, artesanal, a qualidade, a quantidade dependia diretamente do trabalhador. Então esse trabalhador tinha muito poder, tinha muita influência, tinha muita força para negociar melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, melhores condições de tudo quanto é coisa dentro do seu ofício, dentro da sua profissão. Beleza? Então era capitalista? Era capitalista, mas o lucro era limitado, porque os trabalhadores manuais tinham muita força para negociar, porque eles tinham o poder de controlar seu próprio trabalho, sua própria produção. Porque desde o planejamento do produto, né, de criar a ideia de como fabricar, as técnicas de produção, o design, a preparação, a montagem e o acabamento final, tudo era o trabalhador que fazia diretamente. Então ele tinha total controle, total poder. O produto tinha a cara dele e aí ele ganhava melhores condições. Certo? O que a burguesia na Inglaterra vai conseguir fazer? Como na Inglaterra a gente tinha essa economia já industrialista desde o início da Idade Moderna, né? A Inglaterra não se tornou uma potência colonialista muito cedo, a burguesia da Inglaterra vai investindo em técnicas cada vez melhores e ferramentas cada vez melhores de produção. Então, na Inglaterra, eles vão criar um negócio que é chamado de indústria doméstica ou indústria manufatureira. Manufatureira quer dizer o quê? Feita à mão, mas com o uso de máquinas manuais. Então, na Inglaterra, eles vão começar a usar máquinas de fiar, as fiandeiras, para fazer fio mais rapidamente, não ficar tendo que trançar com a mão ou trançar com aquelas máquinas, com aquelas ferramentas antigas, né, com agulhas e tal. Vai criar uma máquina que o trabalhador ficava ali usando o seu pé, né, para fazer movimentar um pedal que movimentava engrenagens, que fazia girar uma roda, que ia passando a lã e a agulha ia juntando aquela lã para fazer a linha. A mesma coisa na tecelagem, que é uma máquina manual de fabricação de tecidos. No mesmo esquema, o trabalhador ele traça o trançado do tecido e aí ele empurra lá uma trave, uma grade, que já vai fazendo a junção dos fios e a fabricação do tecido já no formato certo, na largura correta, com a quantidade de fios exata. Então, facilitando o trabalho, aumentando a produção. E na Inglaterra eles vão começar a desenvolver cada vez mais uma divisão do trabalho. Ao invés de deixar o mesmo trabalhador fazer todas as etapas, com o uso que aí ele tinha total controle sobre tudo o que ele ia fazer, e então ele desde o planejamento, desde o trabalho intelectual de planejar, até o trabalho braçal de executar, era tudo o trabalhador que fazia por conta própria. Com a indústria manufatureira ou a indústria doméstica, apelidada de doméstica por quê? Porque muitos burgueses, para não manter uma oficina aberta, eles deixavam as máquinas na casa dos próprios trabalhadores e davam um prazo para o trabalhador produzir, aí ele ia buscar, pagava, né, o trabalho daquele período, daquela semana de trabalho, daquela quantidade de produto fabricado ali pelo trabalhador usando a máquina, e já deixava mais matéria-prima para o trabalhador fazer mais uma leva e assim acelerando a produção. Porque aí é possível pagar um salário mais baixo para o trabalhador. Porque esse trabalhador, ele só vai, por exemplo, ele tem lá na casa dele, ou ele está trabalhando na oficina, na fiandeira, ele só vai fiar. O outro está na tecelagem, só vai tecer. O outro está na máquina de costura, que é tipo aquela máquina de costura da nossa avó, né, que ficava apertando o pedalzinho com o pé ali e ia passando, a agulha ia fazendo o movimento, ia passando o tecido para ir costurando. Então o cara é só o costureiro, o outro é só o tecelão, o outro é só o fiandeiro, o outro só dá o acabamento da cor do tecido, do tingimento, o outro é só o tingidor. Então vai especializando a produção e esse trabalhador que só faz uma parte da produção, ele vai receber menos do que o artesão que fazia todas as partes da produção. Só que ainda assim, mesmo nessa indústria doméstica ou manufatureira, é o trabalhador que controla a produção. E é o trabalhador que controla a produção por quê?
Exato, porque a máquina é manual. Então, se a máquina é manual, ainda é a força humana que garante o aumento da velocidade e da produtividade do trabalho. Então não dá para pagar só pelo tempo de trabalho, porque esse trabalhador não vai ter o estímulo para produzir o máximo possível. Uma parte do salário desses trabalhadores, mesmo que eles recebam menos que o artesão, eles ainda têm um certo poder, porque eles conseguem, pelo fato da produtividade depender diretamente do esforço do trabalhador, eles conseguem negociar para receber uma parte do seu salário pela quantidade que eles produziam. Então a margem de lucro aumenta em comparação com a produção artesanal? Aumenta, na produção manufatureira aumenta, mas aumenta a ponto de ficar gigantesca e gerar um capitalismo de forte acumulação de capital e de forte expansão comercial? Ainda não. Então ainda tem limites. Só que o que vai acontecer na Inglaterra, né, gente? Nós já sabemos o que vai acontecer na Inglaterra. Desde a dinastia Tudor, a Inglaterra começa a também investir no crescimento econômico no comércio colonial, e não só no comércio colonial com as colônias da Inglaterra. A Inglaterra começa a exportar tecidos e produtos industriais para Portugal, por exemplo, e Portugal vender aqui no Brasil. Então a Inglaterra vai diversificando suas fontes de lucro. Vai explorar as especiarias das colônias que vai conseguir? Vai, porque vai fazer guerra contra a Espanha e vai roubar colônias da Espanha na América Central e no Caribe. Por exemplo, a Jamaica, que vai produzir tabaco, açúcar, etc. etc. Mas não vai basear só nisso. Vai basear também a sua economia na exportação de produtos industriais para as colônias da Inglaterra, para outros países europeus que só exploravam colônias e não tinham desenvolvimento industrial. A Inglaterra vai vender produtos industriais para esses países, Portugal, Espanha, etc. E assim vai conseguir expandir a sua economia a ponto de, no começo do século XVII, quando a dinastia Tudor acaba, né, ali em 1625, com a morte da Elizabeth I, a Inglaterra já era uma grande potência industrial. E a burguesia inglesa, como tinha uma economia muito direcionada pelo industrialismo, né, não só pela exploração de colônias, eu sei que eu estou repetitivo, mas é que eu quero reforçar muito essa ideia mesmo, a burguesia na Inglaterra vai ter mercado consumidor para vender o seu produto industrial, vai acumular lucros cada vez maiores e vai ser capaz de aumentar e melhorar a sua produção através do crescimento da indústria doméstica, da manufatura e de assalariar os trabalhadores, ou seja, vai diminuindo cada vez mais o peso de ter que pagar o trabalhador pela quantidade que ele fazia e cada vez mais vai pagando ao trabalhador apenas pelo dia de trabalho, salário, né? É o dia de trabalho. Ou jornal, que é a jornada de trabalho. Entendeu? Então, ainda não é 100%, porque ainda uma parte do trabalho é manual e o trabalhador controla. Só que o trabalhador vai perdendo poder sobre o trabalho porque ele não planeja mais o trabalho, ele não organiza a produção, ele está virando só uma força de movimentação das máquinas manuais. Então, ele vai sendo cada vez mais submetido a um regime de exploração. Isso então significa que na Inglaterra nós vamos tendo cada vez mais concentração de lucros. Na mão de quem? Exatamente, na mão da burguesia comercial, que exporta produtos industriais, mas também nas mãos da burguesia manufatureira, que vai ficando muito mais rica do que os burgueses artesanais. A tendência é que os burgueses artesanais vão à falência e só sobrem empresas, indústrias manufatureiras com o tempo. Então nós vamos tendo esse processo na Inglaterra. As condições sociais e políticas eram favoráveis, além disso. Por que eram favoráveis? Porque na Inglaterra, desde a Revolução Gloriosa, é a burguesia que manda no parlamento e é o parlamento que faz as leis. Então a burguesia tem liberdade econômica e liberdade política. Ou seja, a burguesia tem o poder de fazer as leis para facilitar o seu desenvolvimento industrial. A burguesia tem a facilidade de ter liberdade e poder, através do parlamento, de se auto-beneficiar. Então, por exemplo, na Inglaterra não vai ter leis obrigando a burguesia a seguir o mercantilismo. Por exemplo, na Inglaterra não vai ter imposto muito alto sobre a atividade econômica capitalista. Por exemplo, na Inglaterra não vai ter nenhum tipo de intervenção do Estado para proteger os trabalhadores e garantir direitos. Salários mais dignos,
ou qualquer tipo de limitação da jornada de trabalho, porque a burguesia tem poder para impor, através do parlamento, leis que garantissem a liberdade econômica, garantissem a liberdade do lucro, mesmo que para isso tivesse que cada vez mais piorar as condições dos trabalhadores. Um grande exemplo disso é a lei dos cercamentos. O que quer dizer a lei dos cercamentos? São várias leis que o parlamento inglês veio fazendo desde a época da dinastia Tudor, mas que começam a ficar mais fortes no século XVIII, essas leis, né? Depois da Revolução Gloriosa de 1689. Que eram o quê? Era o parlamento criando leis para permitir que os nobres expulsassem os camponeses da terra. Expulsassem os camponeses da terra, ou seja, é o fim do feudalismo na Inglaterra. É o aburguesamento da nobreza. A nobreza também vai virar uma camada social que pensa na acumulação do capital que nem a burguesia. Não pensa mais em ter terra para explorar camponeses e ter feudo. Então, o que a nobreza aburguesada da Inglaterra queria? Ela queria poder expulsar os camponeses da terra, para ao invés de plantar comida para subsistência, plantar comida para vender nas cidades e lucrar. Extrair matérias-primas, recursos naturais, para vender na cidade, para as indústrias produzirem produtos industriais e a nobreza lucrar com a venda de matérias-primas e recursos naturais. Cercar a terra e criar ovelha na terra. Por isso que vem leis dos cercamentos, né? Enclosures, fechamento, cercamento, que era o direito da nobreza cercar a terra e expulsar os camponeses da terra para poder criar ovelha, ao invés de deixar os camponeses viverem ali com a sua família para plantar comida para a sua subsistência. Antes da lei dos cercamentos, antes da burguesia comandar o parlamento e o parlamento ter poder total para fazer as leis, era impossível isso. Por que era impossível isso? Porque os camponeses feudais têm direito a permanecer na terra. Então, a Inglaterra vai conseguir, ao criar os cercamentos, matar 2 coelhos com uma porrada só. Na verdade, 3 coelhos com uma porrada só. Coelho 1 vai poder expulsar os camponeses da terra. Isso é útil para a industrialização, por quê? Isso é útil para o desenvolvimento do capitalismo, por quê? Porque expulsando os trabalhadores da terra, onde que esses camponeses vão trabalhar? Não tem espaço para eles no campo mais, porque está rolando cercamento em tudo quanto é lugar. Para onde que vão esses camponeses sem terra? Vão para cidades. E lá nas cidades eles vão virar o quê? Vão tentar trabalhar nas oficinas e nas manufaturas. Vai ter lugar para todo mundo? Não, não vai ter emprego para todo mundo. Então vai ter uma enorme quantidade de trabalhadores camponeses que vão para a cidade, êxodo rural, desempregados e desesperados, que aceitam trabalhar por qualquer salário, mesmo que seja um salário quase de passar fome. Resultado, o que vai acontecendo com o salário dos trabalhadores, dos artesãos e dos trabalhadores manufatureiros? Vai caindo, porque aí os patrões, como não tem nenhuma lei para obrigar a pagar um salário mínimo, o burguês vai virar e falar assim: oi, tudo bem, trabalhador? Beleza. Olha, você ganha R$100 por dia, só que agora eu vou te pagar só 50. Ele falou assim: não, velho, não aceito isso. Ah, não aceita? Tem uma fila de desempregados lá fora, dessa gente que se fudeu nos cercamentos, desses camponeses que vieram para a cidade e estão desesperados por emprego, e eles aceitam trabalhar por até menos que 50. Você vai aceitar essa diminuição no seu salário ou não? Tinha que aceitar. Então isso vai diminuindo a renda dos trabalhadores e ampliando a margem de lucro dos patrões. Então os cercamentos são um negócio essencial, porque gera mão de obra desesperada, desempregada e baratíssima que ajuda a aumentar a produção e os lucros. Segundo, com os cercamentos, a cabeça da nobreza muda. Então a Inglaterra como um todo, a sociedade inglesa como um todo, passa a ser defensora do capitalismo industrial e não mais defensora do mercantilismo ou do feudalismo ou dessas merda toda aí. E terceiro, com os cercamentos, as terras viram uma propriedade privada. Então ela deixa de ser feudo e vira fazenda moderna, como nós conhecemos. E a terra, como propriedade privada, ela não é dada pelo Estado, ela pode ser comprada e vendida. Então gente rica, mesmo não sendo nobre, burgueses, profissionais liberais, gente que tivesse grana, podia investir na compra de terras para montar fazendas, para criar ovelha, perdão, para plantar alimentos para vender nas cidades, né, para ser um capitalista agrícola. Então,
o que os cercamentos representam para a Inglaterra? Uma espécie de revolução agrícola, transformação da zona rural em uma zona capitalista também, de fornecimento de matérias-primas, recursos naturais e infraestrutura para o desenvolvimento capitalista e industrial das cidades. Então passa a ter uma interligação cada vez maior entre cidade e campo, tornando a Inglaterra o primeiro país completamente capitalista. Então, com isso tudo, só falta o quê? Nós já temos uma burguesia inglesa que está louquinha para expandir a produção manufatureira e lucrar cada vez mais. Para isso ser possível, só falta inventar a indústria. Isso vai acontecer no final do século XVIII, né? Com as invenções das máquinas movidas a vapor. E olha que interessante. Essas máquinas são muito simples. São rudimentares, não tem nada assim de muito complexo. Não é nada como nós temos hoje, né? Vai fazer uma máquina tipo essa aqui, um celular. Isso aqui tem que ter um conhecimento científico fodido. Científico de materiais, né? De silício para fazer microchip, para armazenar informação, microprocessadores, etc. Então isso é uma máquina que funciona aqui dentro. Tem que ter um puta conhecimento científico na área de programação para gerar, né? O hardware é o celular em si, que é a máquina. Mas tem que ter o software, que é o cérebro da máquina para ela funcionar. Então tem que manjar de algoritmo, tem que manjar de código binário, tem que manjar de um monte de coisa. Como é que faz? Tem que manjar de fabricar uma tela de cristal ou de... como é que chama? Enfim, esqueci. Mas para poder ter touchscreen, para poder ter uma imagem mais nítida. E aí, como é que faz isso? Né? Muita ciência. A máquina a vapor, que foi a invenção da primeira Revolução Industrial, né, que a Revolução Industrial vai ter várias fases. Nós vamos ter a primeira Revolução Industrial, que é essa que eu estou explicando, que vai acontecer na Inglaterra no século XVIII. Vai ser muito simples, como eu vou explicar agora. Depois vai ter a segunda Revolução Industrial no século XIX, que vai começar a usar a ciência no desenvolvimento industrial. Mas isso nós vamos estudar em outro momento. Vai ter a terceira Revolução Industrial da segunda metade do século XX, que é a revolução da informática, da microeletrônica, da biotecnologia, da química fina e outras coisas, a robótica, a informática e outras coisas desse tipo. Agora nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial, que é a revolução do 4.0, né, da inteligência artificial, da mecanização completa, da nanotecnologia, né, dos sistemas de informação. Então essa quarta revolução industrial vai levar o mundo para um novo caminho também, que nós não sabemos direito o que é ainda. Só que olha só que louco, a primeira revolução industrial que deu início a tudo isso, ela é muito simples. A máquina a vapor era o seguinte: eles pegaram as máquinas que já existiam, por exemplo, a máquina de costura da sua avó, que ela ficava apertando o pedalzinho. Eles substituíram a perninha da sua avó pisando lá no pedalzinho por uma engrenagem mecânica ligada a um motor movido a vapor. Então o motor a vapor funciona assim: tem uma caldeira que tem água lá dentro, como se fosse uma grande panela de pressão. Aí tem um forno onde é jogado carvão mineral. Você sabe que carvão mineral não é que nem o carvão vegetal que você faz churrasco. Ele é umas 400 vezes mais quente, né? Gera mais calor. Então o carvão mineral esquenta pra caralho a caldeira, faz a água ferver e virar vapor lá dentro, e esse vapor vai gerando uma pressão. Essa pressão do vapor vai sendo distribuída por canos, por dutos, que levam o vapor, e eles são fechados para gerar pressão, 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 pressão. Aí quando está perto de explodir de tanta pressão, né, que a pressão vai forçando a máquina, o que acontece? Esse duto empurra o vapor para fora do duto numa pecinha chamada pistão. O pistão é como se fosse um cilindro de metal com um braço mecânico dentro. Então o pistão está ligado no duto de vapor. Aí o vapor empurra o pistão para fora do cilindro, esvazia o vapor. Tipo aqueles trem Maria Fumaça, é feito assim, com máquina a vapor. É por isso que sai tanta fumaça, está queimando carvão. E aí o pistão sai, esvazia o vapor, ele volta para dentro. Aí pressão, 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 volta para dentro. Pressão, 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 empurra,
O vapor sai, volta para dentro. Então, quanto mais calor no forno, mais vapor na caldeira. Quanto mais vapor na caldeira, mais pressão no sistema. Quanto mais pressão no sistema, mais rápido o pistão vai funcionar. Aí você liga o pistão numa engrenagem que vai girar, que vai fazer rodar um eixo, que vai fazer funcionar um trem, que vai fazer funcionar o pedalzinho, que antes estava o pé da sua avó, agora está a máquina ali. E aí, ao invés de estar o pé da sua avó, né, o pé do trabalhador fazendo a máquina de costura funcionar, está uma máquina a vapor que consegue fazer funcionar muito mais rápido, ininterruptamente, sem parar e sem cansar. Então, essa é a grande novidade, a invenção da máquina a vapor. Porque isso acelera a produção, torna a produção mais rápida e mais eficiente. Tudo bem? Só que presta atenção aqui, ó. Para ter revolução industrial, não basta o avanço técnico. O que é o avanço técnico? A criação de uma nova tecnologia da produção. Nesse nosso caso, é a máquina a vapor. Isso não é suficiente. Só a máquina não é suficiente. Tem que também reorganizar o trabalho. Ou seja, adaptar a maneira como está organizado o sistema de produção. Ou seja, adaptar a maneira como os trabalhadores trabalham para poder aproveitar ao máximo a máquina. E aí eu vou te dar um exemplo. Se eles inventassem a máquina a vapor e deixasse cada trabalhador trabalhar por conta própria na máquina a vapor, o trabalhador ia continuar trabalhando no seu ritmo. Se é o trabalhador que vai decidir quanto que vai pôr de carvão e quanto que vai pôr de matéria-prima na máquina, a máquina vai funcionar no ritmo que o trabalhador consegue acompanhar sem se cansar muito. Vai ter um crescimento da produção? Vai. Mas vai ser o crescimento máximo possível? Não. Não vai ser o crescimento máximo possível. Porque o trabalhador não vai querer se matar de trabalhar, sendo que ele vai receber um salário baixo. Então não ia adiantar nada só inventar a máquina. Teve que inventar junto com a máquina a fábrica. O que é a fábrica? A fábrica é a nova maneira de organizar o trabalho e de organizar o sistema de produção. Então o que acontece na fábrica? A fábrica é um espaço controlado pelo patrão, onde o trabalhador perde o poder de controlar seu próprio trabalho. Porque na fábrica é o espaço onde está o trabalhador, a máquina, a matéria-prima, a fonte de energia para fazer a máquina funcionar, é onde estão as ferramentas, é onde está o patrão, é onde está os fiscais e gerentes da produção que o patrão coloca para vigiar os trabalhadores. Resultado, quem decide a velocidade da máquina, a quantidade de carvão e quantidade de matéria-prima que vai fazer a máquina funcionar mais rápido ou menos rápido, não é o trabalhador, é o patrão. E quem põe em prática não é o trabalhador, porque o patrão não vai conseguir vigiar todo mundo. Quem põe em prática é o gerente da produção. E quem fiscaliza se os trabalhadores não estão enrolando? Os chefes de produção, que são os fiscais. Então, na fábrica é possível planejar duas coisas. Coisa 1. A fiscalização sobre o trabalho. Coisa 2, a divisão das tarefas e organização do trabalho. Então, não é mais o trabalhador que controla toda a produção. Vão ter os engenheiros, que são trabalhadores intelectuais, que não metem a mão na massa, mas eles inventam as máquinas e eles definem quanto que a máquina tem que funcionar, a velocidade e etc. Vão ter os administradores da fábrica, os gerentes e os fiscais, e os trabalhadores braçais. Então, cada um fazendo um tipo de tarefa para fazer mais rápido, de um jeito que não é o trabalhador que decide nada, ele só executa, como se ele fosse uma engrenagem da própria máquina. Se ele só executa, que poder ele tem? Ele não decide nada, não depende nada da vontade dele, não depende nada da habilidade dele. Ele faz um trabalho simples que qualquer idiota consegue aprender rápido, porque ele não vai inventar a máquina, ele só vai colocar o carvão, colocar a matéria-prima e exercer ali o seu trabalho para a máquina funcionar. Resultado, então, se o trabalhador perder um controle sobre a produção, ele perde o controle sobre sua própria vida, porque ele não manda mais nele mesmo dentro da fábrica. Porque o patrão não vai mais contratar aquele trabalhador pela quantidade que ele produz. Então, eu não vou te pagar por o tanto que você faz, porque todo mundo vai fazer igual, todo mundo vai seguir o ritmo da máquina. Eu vou te pagar por hora trabalhada. Então, eu vou alugar o seu tempo. Ou melhor, eu vou alugar o seu corpo, sua força de trabalho, sua vida, comprando o seu tempo.
Então, é mais ou menos que nem eu na escola. E qualquer professor. Como é que funciona para nós? Funciona assim, ó. Eu vendia o meu tempo para o dono da escola. Eu vendi o meu tempo. Então, vendo hora-aula. Em cada hora-aula eu recebo um valor fixo. Vamos supor que seja, sei lá, R$50. Então, eu recebo R$50 por hora-aula. Se naquela hora-aula tiver na minha sala 10 alunos, eu recebo 50. Se tiver 20 alunos, eu recebo 50. Se tiver 100 alunos, eu recebo R$50. Agora, se tiver 10 alunos, são 10 mensalidades para o dono da escola. Se tiver 20 alunos, são 20 mensalidades para o dono da escola. Se tiver 50 alunos, são 50 mensalidades para o dono da escola. Se tiver 100 alunos, são 100 mensalidades para o dono da escola. Então veja, a diferença entre 10, 20, 50 ou 100 alunos vai dar mais trabalho para eu produzir. Eu vou ter que produzir mais. Claro que o que eu produzo é aula, é trabalho intelectual, então é um treco um pouco diferente. Mas eu tenho que produzir ali, vou ter mais prova para corrigir, vou ter um esforço maior para manter a atenção de todo mundo, vou ter mais dúvidas para tirar, vou ter mais gente mandando mensagem no WhatsApp para me pedir ajuda. Só que eu vou ganhar quanto a mais? Por trabalhar mais, por produzir mais, por gerar mais lucro, mais mensalidades. Não vou ganhar nada a mais, porque eu vendi meu tempo de trabalho. Quem ganha o extra? Quem ganha o a mais? Só o patrão. Então, galera, isso é a grande sacada da indústria. Não é só a máquina a vapor, é reorganizar a produção de um jeito que o trabalhador perca o controle, perca o poder sobre o seu próprio trabalho, sua própria vida. Porque olha só, enquanto eu estou na escola, aqui eu estou em casa, eu posso pausar esse vídeo e fazer xixi se eu estiver precisando. Eu estou aqui com um copo de água do lado, secou a garganta, eu pauso o vídeo e tomo a minha água. Ou eu posso tomar água a hora que eu quiser, enfim. Na sala de aula, não dá para eu sair da sala para fazer, sei lá, cocô. Vou cagar, tô com vontade de cagar. Todo dia, 10 horas da manhã, eu tô no meio da terceira aula e tenho vontade de cagar. Aí eu paro o que eu tô fazendo e vou cagar, fico 10 minutos cagando e volto. Não, eu vou ser demitido. Por quê? Porque o patrão me dá um intervalo para eu cagar se eu precisar. O período de aula é para dar aula, que é da onde ele tira o lucro dele. Porque se eu enrolo a aula cagando, o que os alunos vão pensar? Puta escola bosta, o professor só faz cagada. Literalmente, no caso, né? E eu tô pagando aqui a mensalidade para o professor ficar cagando. Então o que vai rolar? De vez em quando eu ter que parar de dar aula para satisfazer minhas necessidades fisiológicas, sejam elas quais forem, ok. Mas se todo dia eu fizer isso, eu vou ter problemas. Porque eu vendi o meu tempo. Meu tempo não pertence a mim. O patrão determinou quanto tempo eu fico em cada sala e quanto tempo eu tenho para cuidar de mim. A cada 2 aulas, um intervalo, 3 aulas ou 2 aulas, depende do lugar, outro intervalo, e aí eu vou embora. Entendeu? Então, naquele tempo em que eu vendi para a escola, nem o meu corpo pertence a mim. Porque eu tenho que disciplinar meu corpo. Então, quando dá um intervalo, eu vou para o banheiro. Primeiro que eu fazer cocô eu faço em casa, de manhã, que é para evitar usar o banheiro da escola. Aí, deu intervalo, eu vou fazer xixi, precisando ou não. Por que eu vou fazer xixi? Para não ter que sair da sala para ir ao banheiro. Eu vou tomar água, eu não gosto de tomar água enquanto eu estou dando aula, então todo intervalo eu tomo um copo desse tamanho de água. Para lubrificar minha garganta e garantir a hidratação do meu corpo. Que são as minhas necessidades humanas básicas, fisiológicas. Eu tenho que organizá-las não de acordo com a necessidade do meu corpo ou com a minha vontade, mas de acordo com a organização imposta sobre mim pelo patrão. Então, o patrão fica mais poderoso porque controla a vida dos trabalhadores na fábrica, o patrão fica mais rico porque paga menos para esse trabalhador, porque paga só pela tarefa que ele faz, pelo tempo que ele vendeu. Então, quanto mais ele produz, mais o patrão ganha e o trabalhador não ganha mais. Então, aumenta o lucro, mas não aumenta o gasto. Terceiro, esse patrão consegue estabelecer, portanto, uma produtividade e uma lucratividade do seu negócio que eram impossíveis antes da Revolução Industrial. E isso só foi possível por quê? Porque 2 elementos se encontraram. O avanço técnico, que quer dizer o quê? Droga aqui. O avanço técnico, que quer dizer o quê? A máquina, a invenção tecnológica.
e a organização da produção para aproveitar melhor o trabalho e poder explorar o trabalhador e aumentar o domínio do patrão sobre o trabalhador, que é a invenção da fábrica, a reorganização do sistema de produção, da forma de organizar o trabalho e a divisão das tarefas. Então passa a ter uma separação entre trabalho intelectual, que é quem inventa a máquina, e braçal, que é quem trabalha com a máquina. Passa a ter uma separação de funções dentro da fábrica. Então uma parte do trabalhador vai só alimentar o forno, o outro vai só colocar matéria-prima, tipo fios para fazer tecido na máquina. E assim é possível produzir mais, menos tempo. E muda tudo, viu, cara? E é por isso que é revolução industrial. Porque olha só, muda a vida do trabalhador, não muda? O trabalhador antes tinha poder, agora não tem mais. O trabalhador antes era dono do seu trabalho, agora não é mais. O trabalhador antes conseguia ser dono da sua vida e ter força para negociar, agora não consegue mais. Então a qualidade de vida desse trabalhador diminuiu pra cacete. Segundo, muda a vida do patrão, do burguês. Torna o patrão muito mais rico, muito mais poderoso do que ele poderia ser em qualquer outra época. Porque aumenta a sua margem de lucro e aumenta então a grana que ele tem até para investir dinheiro em campanhas políticas para ter representantes no parlamento para defender os interesses desse burguês. E muda a vida da sociedade também, porque o desenvolvimento da indústria permitiu a ampliação da produção e o barateamento dos produtos, ou seja, como o patrão vende cada vez mais, só que não gasta mais com o trabalhador, ele pode vender o produto mais barato do que antes. Então, mesmo vendendo mais barato, ele vai ganhar mais dinheiro, porque o custo da produção dele diminuiu, porque ele está economizando com o trabalhador. Está pagando menos para o trabalhador, pagando só por tempo. Resultado, os produtos industriais, além de ficar melhores, mais baratos, eles se tornam mais modernos, eles se tornam mais baratos e mais acessíveis. De modo que quem tem grana, classe média, profissionais liberais, a própria burguesia, etc., essa galera melhora enormemente suas condições de vida por ter mais acesso a um consumo de produtos cada vez melhores e mais modernos. Então é revolução industrial porque muda tudo, muda tudo. Não muda só a produção, muda a vida da sociedade, muda a forma de trabalhar, muda a forma de viver dos trabalhadores, muda o tamanho do poder dos patrões, muda o funcionamento da economia, da sociedade e da política, porque permite que a burguesia cada vez mais rica tenha cada vez mais influência sobre o Estado, sobre o governo, sobre o poder legislativo, sobre os juízes, sobre as leis, sobre tudo. Tá de boa? Tá de boa. Então se liga aqui, gente. Com essas mudanças todas revolucionárias, a Revolução Industrial está feita, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma nova realidade, um novo mundo que nasce por causa da indústria. E esse novo mundo é o quê? Primeiro, ele é baseado na alienação do trabalho. O que significa isso? Alienação significa alheio, ou seja, o trabalhador não é mais dono do seu trabalho, da sua vida, do seu corpo e da sua vontade enquanto ele está na fábrica. Ele é alienado. O que ele produz, como ele produz não é decidido por ele, o que ele faz não é decidido por ele, a velocidade não é decidida por ele, e tudo que é produzido pelo trabalho dele não pertence a ele. É lucro na mão do patrão. O que pertence a ele é só o dinheirinho que ele ganhou por vender o seu tempo, vender sua hora de trabalho. Então, esses trabalhadores se tornam o famoso proletariado, a classe operária, o proletariado urbano. Essa palavra vem lá da Roma Antiga e significa o quê? O proletário, aquele que não é dono de nada, somente na Roma Antiga da sua prole, dos seus filhos. O nome moderno proletário quer dizer o trabalhador que não é dono de nada, só do seu próprio corpo, só é capaz de vender o seu próprio tempo de trabalho. É o que ele tem para negociar. Ele não tem meios de produção, ele não possui o capital, que é a grana, ele não possui os meios de produção, que são as terras, as fábricas, ele não possui ferramentas, equipamentos. O que ele possui? Sua capacidade de trabalho. E é isso que ele vai negociar no mercado. E aí o que acontece? Como nós estamos num ambiente de liberalismo econômico, ou seja, de não intervenção do Estado na economia, ou seja, a burguesia comandava o parlamento na Inglaterra, e por comandar o parlamento, a burguesia que fazia as leis sobre como vai ser o trabalho nas fábricas, a burguesia dizia, cada burguês tem poder total sobre sua fábrica e vai negociar isso com seus trabalhadores. Só que não é negociar, velho? Porque o trabalhador
Ele não tem muito poder de negociação, ele não controla o trabalho. Além disso, lembra dos cercamentos? Tem um monte de trabalhador desempregado, desesperado por um trampo. Então, ou o trabalhador aceita o que o patrão impõe, ou ele perde emprego. Resultado, as condições são péssimas, porque não tem nenhuma lei para dizer que vai ter aposentadoria, não tem uma lei para dizer que vai ter salário mínimo, para dizer que vai ter limitação da jornada de trabalho. Há relatos que na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, a jornada de trabalho chegava a 18 horas por dia. As fábricas não tinham que seguir nenhuma regra de limpeza, higiene ou salubridade. Então não tinha saída de fumaça, então juntava aquela fumaça escrota. A água que era usada para resfriar a caldeira para ela não explodir, quando gerava muita pressão, ficava acumulando no chão. Então o trabalhador trabalhava ali com água às vezes até no meio da canela. Imagina isso no inverno europeu? Fumaça quente na cabeça e água gelada na canela. Pneumonia, tuberculose, doenças respiratórias, enfim, os trabalhadores morriam que nem moscas. Não havia regras, por exemplo, para garantir dignidade do trabalhador. Então, se o trabalhador não seguisse as regras da fábrica, que eram decididas pelo patrão, pronto, acabou. Então, muitas fábricas eram assim, o cara trabalhava 16 horas por dia com 3 pausas. 2 pausas para alimentação, cada uma de 15 minutos. Então, eu levava a marmitinha dele ali, tinha 15 minutos para comer. E uma pausa seca. Pausa seca era a pausa para limpar a máquina, para continuar trabalhando. Então não era nem pausa para descanso. Então era 45 minutos de pausa, sendo meia hora para comer, 2 refeições de 15 minutos, e uma pausa seca. Porque não tinha nenhuma regra. E se o trabalhador não cumprisse essas regras e não seguisse o ritmo da máquina, ele podia ser castigado do jeito que o patrão quisesse, porque não tinha regra, lei, para garantir proteção ao trabalhador. Então podia ser desconto de salário, podia ser multa, podia ser castigo físico. O trabalhador sofria castigo físico, era espancado pelos capatazes, que são os fiscais de produção. Então essas eram as condições. Em condições terríveis como essas, adivinha o que vai acontecer? Mais cedo ou mais cedo, e eu digo mais cedo ou mais cedo porque não vai demorar muito, esses trabalhadores vão começar a reagir, né? A classe trabalhadora vai começar a reagir, o proletariado vai começar a reagir, desenvolvendo vários tipos de lutas sociais e políticas. Lutas sociais é por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores condições de moradia, porque como o salário era muito baixo, esses trabalhadores conseguiam pagar aluguéis de quarto sem aquecimento, imagina isso no inverno europeu. Um quarto só para a família inteira, às vezes de 5, 6 pessoas, né? O pai, a mãe, os filhos e às vezes o avô, a avó, o tio ou uma tia que não tinha emprego. Então os trabalhadores vão fazer lutas sociais por direitos, por melhores condições de vida, de trabalho, de moradia. E também lutas políticas, para tentar ter direito de participar do parlamento, participar do Estado, né, participar das eleições, etc., porque o voto era censitário na Inglaterra, o trabalhador não tinha direito, e vão lutar também pelo direito dos trabalhadores tentarem governar a sociedade, terem seus próprios representantes na política, e não serem governados só pela burguesia. O primeiro tipo de luta que vai surgir da classe trabalhadora vai ser chamada de ludismo. O que é o ludismo? O nome vem do mais famoso líder desse movimento, que era um tiozão chamado Ned Ludd. E ludismo por causa desse cara. Mas na verdade, eles na época, eles se autodenominavam como o movimento dos quebradores de máquinas. Porque era literalmente isso que eles faziam. Essa aqui é a primeira geração dos trabalhadores industriais. E eles tinham vivido no mundo antes da indústria, onde o trabalhador tinha algum poder, controlava seu trabalho, não era completamente alienado, onde o trabalhador conseguia negociar com o patrão, porque a quantidade e a qualidade dependia da habilidade do trabalhador. Então, muitos desses primeiros operários eram antigos artesãos, antigos trabalhadores de oficinas manufatureiras, ou camponeses que estavam acostumados a trabalhar na roça de acordo com o seu próprio ritmo, ou de acordo com o ritmo da natureza, não de acordo com o ritmo mecânico imposto pelas máquinas e pelas fábricas. Então essa galera achava o quê? É a primeira geração. Eles tinham vivido no mundo antes de existir indústria. Então eles não tinham percebido que a indústria, a máquina, era uma coisa que tinha vindo para ficar. Era uma mudança que não tinha como voltar atrás. Porque gerou tanto crescimento da produção, tanta melhoria na produção,
que nunca mais o mundo vai deixar de ser industrial, a não ser que tenha um apocalipse, né? O que esses trabalhadores não percebiam? Que o problema não estava na indústria em si, a máquina, a fábrica, é só um modo de organização. O problema está na exploração. O problema está no trabalhador não ter poder, não ter liberdade, não ter direitos. Mas esses caras não percebiam isso. Então o que eles sonhavam? Os ludistas, os quebradores de máquina. Eles sonhavam em destruir a industrialização e voltar ao mundo antigo. Por isso que eles eram quebradores de máquinas, formavam verdadeiras tropas de trabalhadores que se armavam de paus, pedras, ferramentas, algumas armas de fogo e iam atacar a fábrica. Só que veja bem, claro que não ia dar certo, né, mano? Primeiro porque a indústria veio para ficar. Segundo porque a indústria em si é um avanço da humanidade no sentido de conseguir gerar mais riqueza e melhores condições de conforto, melhores condições de vida, melhores condições, né, de subsistência, inclusive. Terceiro, que os patrões formavam seus próprios bandos armados, né, de capangas, para defender as fábricas, e como as leis eram favoráveis aos patrões, a defesa da propriedade privada era considerado algo sagrado, então podia atirar e matar trabalhador que não tinha problema. E a polícia estava a favor dos patrões também. Então eram verdadeiros massacres. Às vezes os trabalhadores invadiam as fábricas, quebravam tudo, matavam ali policiais e seguranças da fábrica, mas a maioria, quem morria em maior número, eram os próprios trabalhadores, né? Milhares eram presos, centenas eram mortos, e era um caos, porque era um movimento grande que chegou a reunir, tem relato de tropas de ludistas que chegavam a ter mais de 5.000 pessoas marchando, né, de cidade em cidade para destruir máquina e quebrar máquina e destruir fábrica. Só que a repressão foi tão grande e não adiantava, né? Porque eles quebravam a máquina aqui, o que acontecia? Os concorrentes desse industrial, que faliu porque teve tudo quebrado, eles lucravam mais e cresciam. Ou então esse próprio industrial que teve sua fábrica quebrada, em um mês ele montava a fábrica de novo porque ele tinha seguro da fábrica. E aí ele receberia a grana do seguro e remontar a fábrica. Então eles vão percebendo que não adianta isso. E aí isso vai levar os trabalhadores a buscarem outras formas de organização, né? E aí vai surgir o que a gente chama... Opa, deixa eu pausar aqui para fazer uma... Começou a surgir então o que a gente chama de movimento operário, que é o quê? Os trabalhadores que percebem que eles são agora operários, proletários urbanos, e não tem como voltar atrás nisso, que a indústria é uma realidade que veio para ficar e veio para mudar tudo mesmo, e eles começam a lutar não para destruir as fábricas e fazer o passado voltar, mas sim para lutar por direitos. Então começam a fazer manifestações, protestos e marchas contra a exploração, contra a fome, contra os baixos salários, contra a miséria, contra as péssimas condições de vida, contra o preço abusivo dos aluguéis, contra, enfim, essas condições gerais. E aí começa a surgir o que a gente chama de sindicatos. O que são os sindicatos? Em inglês elas chamam trade unions, né, as organizações dos trabalhadores, que vão fazer greve. O que é a greve? Greve é um tipo de luta, um tipo de protesto, uma tática de luta e de protesto que mexe na parte do corpo do patrão que dói mais. Não é as pernas, também não é o saco, é o bolso. Porque na greve os trabalhadores se organizam em sindicatos e aí os sindicatos servem para 3 coisas. Primeira coisa que o sindicato serve para organizar os trabalhadores para eles lutarem. Segunda coisa, para juntar uma grana dos trabalhadores, porque os trabalhadores vão fazendo uma contribuição mensal, né, de uma mensalidadezinha pequena, para juntar grana para o sindicato conseguir ajudar os trabalhadores na época da greve. Porque quando eles fazem greve, eles param de trabalhar. Que é para parar a produção, o patrão ter prejuízo e aceitar negociar melhorias. Então como é que esses trabalhadores vão ficar sem trabalhar? O patrão não vai ficar pagando. Não tinha lei para obrigar o patrão a pagar, não tinha nenhuma lei que dizia que a greve era permitida, nem nada disso. Os trabalhadores estão se organizando de forma criativa do jeito que eles encontraram, criando organizações coletivas da união dos trabalhadores, por isso unions, né? O nome em inglês para sindicato é union, por isso, uniões de trabalhadores, associações de trabalhadores. Então quem que vai, por exemplo, garantir pelo menos comida para esses trabalhadores que estão em greve? O sindicato, fazendo um fundo de greve, uma reserva de grana para ajudar os trabalhadores em dificuldade na época da greve. E o sindicato também serve, a terceira função, para a própria educação política desses trabalhadores, né? Para que os trabalhadores
tenham um senso crítico, tenham uma consciência maior de por que eles são explorados, o que eles podem fazer para combater isso. Então, com as greves e a organização dos sindicatos, isso começa na Inglaterra e durante o século XIX se espalha pela Europa inteira, e isso vai virar uma maneira de luta dos trabalhadores no mundo inteiro até hoje. Até hoje essa é, sindicatos e greves, a forma mais comum e mais eficiente de luta dos trabalhadores, por direitos, salários e melhorias. Tudo bem, minha gente? Com isso, eu encerro essa aula sobre Revolução Industrial na Inglaterra e a gente, se vocês tiverem dúvidas, né, a gente conversa nas nossas redes sociais. Se precisarem de mim, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Então, um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima.